Você acredita que é possível transformar uma área deserta, um solo morto, em uma floresta extremamente produtiva para produzir muito alimento de uma forma ecologicamente sustentável e benéfica para todos nós? Então, vamos ouvir isso do homem que criou o conceito de agrofloresta no Brasil, Ernest Gosch. Primeiramente, é um prazer te entrevistar, meu querido. Já sigo o seu trabalho há muito tempo e gostaria de ouvir um pouco mais de você. Como começou essa ideia, como você conseguiu desenvolver esse conceito de água se planta, como você mesmo fala, entre outros fatores, entre outras coisas relacionadas à agrofloresta, e a produzir alimentos em larga escala para alimentar a população sem precisar de agrotóxicos, sem precisar de destruir o solo, né? Bueno, para lhe responder à primeira pergunta, se você tira o homem do quadro, ou seja, o homem é homo destructor ignorans do quadro, ou seja, afasta ele, ou você ensina ele para agir melhor, ou seja, para chegar certa vez, dia realmente homo sapiens sapiens, porque ele se comporta como homo ignorans destructor. Então, olha, quando vou responder isso indiretamente. Quando a gente tem construído, ou seja, produzido uma área, ou seja, destruído uma área, degradado uma área de um momento para um modo que você fala totalmente deserta ele nunca vai ser, porque tem muitas coisas que a gente não vê, de bactérias, de líquenes e outras coisas. E depois tem muitas não coisas produtiva, que a gente também não produtiva. E a não produtiva, essa pergunta é o que não é produtivo. Se eu olho aquilo que cresce num lugar dito deserto, no seu lugar, agora que chove uns 1.200 milímetros ao ano, você tem 3 meses de mais seco no inverno e tem outros 2, 3 meses de déficit hídrico. Então, crescem muitas gramíneas. Entre outras coisas, no seu lugar, iria crescer, primeiro, aqueles que a gente está condenando, coisas assim, gramíneas africanas, como braquiarinha, depois o brisante, seja braquiarum, quando melhor ainda um pouco mais é colonial. Se eu consigo estabelecer essas gramíneas, e uma delas eu vou poder estabelecer sem problema, sem adubo, sem nada. Só o trato certo, ou seja, tem que um pouco no início, semear aqueles tecnicamente certo, no momento certo, seja na primavera, antes da primeira chuva, plantar tudo certinho. Planta várias gramíneas junto, na densidade correta, junto com umas crotalárias que normalmente adequadas para aquele lugar. Isso já vai modificar o lugar muito. Seja, provavelmente 2 meses, 3 meses mais tarde, você tem uma vegetação forte que te permite, sem adubo, de estabelecer tudo o que você quiser de árvores. E essas, as gramíneas como criadores e as árvores depois criadas pelas gramíneas. E nas árvores, normalmente, eu vou plantar diferentes tipos de árvores. Aqueles no seu lugar seria, por exemplo, de acordo se é um lugar mais úmido, são melastomatáceas, se é mais seco, são mais tipo angico, outras coisas, pau-jacarés, etc, etc. Então, vou plantar árvores diferentes, aquilo de rápido crescimento, como engazeira, outra coisa, trema, embaúba, etc., junto com as árvores de mais lento, mais longa vida, e junto com as minhas fruteiras. Eu não vou hesitar de usar exóticos, porque quando você tem destruído, exaurido um solo, aquelas plantas que estavam naquele lugar, eles não vão se estabelecer por eles mesmos. Isso vai requer um processo muito longo. Aí eu uso uns que são mais eficientes de lugares
com solos, ou seja, com ecossistemas menos privilegiados, enquanto capacidade de retenção de água, índice pluviométrico, ou seja, chuva, minerais disponíveis, etc., etc., uso espécies daquilo para criadeiras daqueles que eu gostaria de ter. Tá, aí agora, esse é um processo, já quando aqueles gramíneas cresceram, eu fiz agora a leira dupla e fez um canteirinho bonito para as minhas árvores, com aqueles juntos, vou plantar mandioca e vou plantar alguns feijões ainda, então já tenho mandioca e feijão para comer, e planto esses fios de árvores assim, suponhamos uns 3 metros de uma para outra, e posso plantar ainda no meio desses, posso plantar abacaxi, posso até uma fila ainda no meio de abacaxi. E aí depois vou cortar essas gramíneas periodicamente e pôr de novo em leira dupla em cima daquela, seja no lado daquelas árvores e um pouquinho para o meu abacaxi. Aí com um ano eu tenho a mandioca para colher, tenho com uns 15 meses o abacaxi para colher, entretanto já a terra está completamente diferente. Aqueles de rápido crescimento, para o abacaxi florir, eu vou podar eles, destopar eles, esperam-se. Eu tenho aqui um abacaxi para florir, porque ele vai florir com 9 meses, mais ou menos. Então, exatamente no momento da colheita da mandioca, e vou podar eles, destopar, caminha sempre crescendo ainda. E quando colhe depois o abacaxi, com 1 ano e meio, aproximadamente, o solo está no ponto, aqueles canteiros, para eu poder plantar bananeiras também dentro. Se você tivesse plantado no início, aqueles que eu falei que o ecologista não gosta, no seu caso lá de eucalipto, não tenha medo de eucalipto. O eucalipto não faz mal. Usa o papel dele para limpar o cu e para a boca, e para escrever toda coisa feia contra ela em cima dela. Ela é muito paciente, ela é muito generosa. Ela é melhor de caráter e melhor de ética do que o ser humano, qualquer ser humano. Tá, então, vamos plantar aqueles, tratar bem, ele vai nos ajudar, porque ele tem um sistema radical muito fundo, e aí ela aguenta ser destopado diz que cortar de vez em quando em cima o topo dela, para aí no momento de fazer aquilo, ele vai investir, vai mandar exudatos codificado para a micorriza dele que ele criou, entretanto, que produz para ele, e não só para ele, para todo o macro-organismo que ele está criando, que ele faz parte dele, hormônios de crescimento, seja fito-hormônios de crescimento. E além de matéria orgânica, também dá luz naquele momento. Então, com 2 anos, eu colho a banana. E com 3 anos, se você tivesse tudo feito certo, você colhe citrino no seu lugar. Você colhe com 4 anos o seu sapoti, você colhe o que você quiser. Se você não quer as fruteiras, você organiza um lugar também, normalmente, não muito longe de uma fila para outra, 3 metros, 4 metros, e planta pelo menos 2.000 eucaliptos por hectare, junto com outras árvores, assim nas filas, bem juntinho, cada meio metro uma. Aí, com 1 ano e meio, com 2 anos mais tarde, aquele eucalipto, com 1 ano e meio, está num ponto para eu poder plantar a primeira vez meus cereais. Aí, os cereais eu posso plantar no meio do capim, seja eu vou usar plantadeira direta, vou plantar as gramíneas, e o material do destopa do eucalipto, que vai dar uma imensa quantidade de material e de outras árvores de rápido crescimento. Isso me dá o melhor adubo para os meus cereais, ou pode ser para verduras, e eu vou criar terra. Seja, com outras palavras, a gente podia ser útil nesse planeta, mas o que a gente faz é a gente olha primeiro o que posso sacar daquele lugar. É a coisa mais feia de um ser vivo, de pensar, de estudar o que posso sacar, o que posso explorar. E ainda uma ignorância muito grande de falar de direitos humanos, que quando o pobre está destruindo alguma coisa, não, mas ele tá com fome. Licença, se nós fôssemos, todos nós, inteligentes e ainda com caráter bom, nós iríamos não transformar o planeta num lixeiro, num lixão, senão a gente iria, igualmente como a vida faz, tudo
o que dá de subproduto de metabolismo nosso se transforma em um grande como chama, recurso para o próximo a seguir. E se a gente formos realmente inteligente, então iríamos transformar, ou seja, encaminhar assim, com que aumenta a vida, porque o ser humano, ele, desde 200 mil anos, ele é como chama, a espécie dominante nesse planeta. E ele apareceu, com certeza, não para explorar o planeta. Ele apareceu igualmente como todas as outras espécies para aumentar a vida. Só que nós falhamos. E todos os conflitos que nós temos, sociais, econômicos, guerras, etc., etc., é tudo culpa nossa. Não é culpa nem é de Putin, nem é de outro. Não, é nosso, cada um de nós. Se cada um de nós fizesse aquilo que nós sabemos, que é certo e que é bom, a gente agir completamente diferente. Não teríamos lixo, iríamos tudo que tem assim, sabe que eu tenho um banheiro seco na minha casa e aquele se transforma em um grande adubo também. E a gente faz tudo para não criar lixo, só para criar sempre recursos. Aí chegamos depois naquilo e vamos entender aquilo que Cicero, filósofo político e juiz também, ele era, como chama, tal de advogado, famosíssimo, 2100 anos atrás disse, pobre é o que não sabe usar, não explorar, usar os recursos que estão no seu entorno. Imagine-se agora, se nas nossas cidades, em vez de ter somente como chama, as ruas pavimentadas e depois algumas árvores para ver o verde, se aqueles fossem todas frutíferas e se nós tivéssemos uma agricultura vertical e horizontal na cidade, tudo chegaríamos àquilo que um professor famoso na Sorbonne, em Paris, está provando já desde 20 anos que uma cidade como Paris, que é um pouquinho maior que Rio de Janeiro, pode produzir tudo de recursos que não precisa de nada de fora, nem madeira, nem energia, nem água, nem comida, nada, só com agricultura vertical e horizontal naquela área onde as pessoas estão vivendo. Então você vai começar a perguntar onde que está o errado. O errado só somos nós. Estamos vivendo no paraíso e destruindo o paraíso. Eu compartilho de todas as suas ideias, meu querido, e até mesmo vivo assim. Eu cresci em apartamento, nunca tinha subido num pé de fruta, nunca tinha comido até alface e tomate até os 20 anos. Tem 6 anos eu mudei, há 16 anos eu mudei meu estilo de vida, compreendi tudo isso. Comprei uma terra aqui em Saquarema, tenho plantado, estou com mais de 300 frutíferos no quintal, colho muita coisa diariamente, meu lixo é todo orgânico, né? É todo volta para o solo, né? Jogo de volta para minhas frutíferas comerem, para me darem mais comida. Mas então já reconhecemos o problema. Acho que a maior parte dos nossos seguidores aqui consegue compreender e concordar com o senhor. Mas como chegaríamos a uma solução? Como você sugere da gente lidar com o problema atual, né? Veja, isso é uma questão filosófica. E ou seja, se é uma questão filosófica, não é técnica, é filosófica. Então, mas também tem uma outra coisa ali atrás. Pensa uma vez naquele ditado criado por Bertolt Brecht, que disse: imagine-se o que acontecesse se os generais declarassem a guerra e ninguém vai para a guerra. Não tem guerra. Então, esse é o nosso grande problema. Nós temos bilhões de pessoas que estão reclamando e nós temos muitos poucos que estão realmente fazendo aquilo que todos nós sabemos que é certo e que é bom. Então, fazer. Porque isso é bíblico, sabe? Nesse caso, de novo, eu não sou crente nem nada, mas eu olho a Bíblia de vez em quando também como, não só olho, eu leio como obra filosófica. Isso, claro, cada um de nós sabe.
o que é certo e que é bom, só que não queremos pagar o preço para realizar aquilo que a gente sabe que é certo e que é bom. E isso foi escrito lá no Talmud, há uns 2.700 anos atrás, em Babilônia. E é bem claramente isso. Não queremos pagar o preço. Cada uma de nós tem uma desculpa. Ah, mas eu estou cansado, eu estou indo para a escola, eu tenho crianças, eu tenho que fazer aquilo. Então não posso. Mas podemos. Só que isso significa que a gente, como espécie, desce do pedestal de sermos os inteligentes e reconhecer e ver que somos parte de um sistema inteligente e que somos parte de um macro-organismo. A partir daquele momento, nós vamos ser mais inteligentes, porque a gente vai ver que, sendo parte de um sistema inteligente, de um macro-organismo, aí, de repente, você pode ver a inteligência de todos os outros, aquilo que os outros fazem. Por exemplo, eu como agricultor, muitas coisas eu não preciso fazer, porque os animais fazem, as plantas fazem. Não cabe a nós trazer adubo. Senão, para isso tem bactérias. Para isso, eles não vão trazer de fora, eles vão disponibilizar. Para isso tem plantas que nutrem aquelas bactérias. Também eu não tenho um problema com praga. Esses dias, ou seja, nós tivemos agora nos últimos 2 lançamentos novos na primavera, muito bonito. Depois está um terceiro lançamento, folhas novas. Do cacau, e esse terceiro, todos os anos é a mesma coisa. Dá muito bichinhos de percevejo, de pulgões, de outra coisa. E de insectos que comem as folhas. Eles fazem poucas folhas. Aí agora, quando acontece aquilo, e se você tem um ecossistema perfeito, ou seja, intacto, aí os animais, como chamamos, os predadores daqueles, eles vão comer. Ou seja, a natureza cria para que aquele possa, as plantas criam para que aqueles, como chamam, tais de praga, se proliferam um pouquinho, para que os predadores se proliferem. Aí depois ele vem, e já está acontecendo agora, vem com o lançamento novo, super bonito. Então, mas enquanto que a gente usa veneno, enquanto que a gente não dá condições às plantas para poder crescer, a gente está sempre indo morro abaixo e não morro para cima. E então, já que você tocou nesse assunto, né, sobre a biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema, você acha que dá para alimentar a população mundial com a sua experiência, né? Eu tenho, obviamente, já a minha opinião formada em relação a isso. Mas você acha que com a sua experiência, quantos anos trabalhando com agrofloresta? Está interrompido a sua fala. Tá interrompendo? Falhou um pouco. É o sinal da internet. É o sinal da internet. É o sinal que não está bom. Sim. Tá, mas eu entendi mais ou menos a pergunta. Então, vou tentar responder. 30 anos de experiência? Olha, 40 anos? O quê? Você tem 30 anos de experiência no assunto? Você me entende? 40 anos? Sim, são 46 anos, senhor. 46 anos, então. E você acha que dá para plantar comida sem agrotóxico para todo mundo? Sim, trabalho em todos os possíveis ecossistemas, assim, dos trópicos para o frio, para o subpolar, do seco para o úmido, para o perúmido, em todos os lugares, em vários lugares do mundo, em todos os ecossistemas, em vários lugares do mundo, também no deserto. E sempre é a mesma coisa, os princípios são os mesmos, não há diferente. Agora, sua pergunta, a resposta concreta. Nós vamos produzir muito mais se nós usássemos as estratégias desenvolvidas pela natureza de modo como a gente faz. Olha, se você planta como a gente faz, só milho e talvez soja ainda no seu clima, então tem uma safra de milho e uma safra de soja. Isso significa que a terra na soja fica sombreada mais ou menos 1 mês e meio, depois não mais. E só um extrato. E no milho, a mesma coisa, fica uns 2 meses coberto, ou seja,
mas também normalmente só um extrato. O resto a gente mata e demora uns 2 meses, 1 mês e meio, mínimo 2 meses para a soja fechar. E a mesma coisa do milho, para ele fechar. Depois ele começa a madurar e já vai tudo embora de novo. Se você olha o ecossistema natural do local, ele está trabalhando em vários andares, seja, você tem os de baixo, tem o extrato, seja, os tais de rastreiros, você tem o extrato baixo, médio, médio alto, alto, emergente, e todos eles estão produzindo. E aí tem uma lógica, quanto que pode ter de sombreamento por extrato, mas o por médio, todos os ecossistemas, eles chegam aos 200% de sombreamento. Ou seja, eu tenho no meu cacau, por exemplo, tem uns 15% sombreado por rastreiros, assim do solo, 15% do solo, 15% do número de espécies. 15% do solo é sombreado por rastreiros. Depois, uns 90%, 80%, 90% do cacau, ou seja, extrato baixo, médio. Depois, quando faço a poda, vai muito pouco, mas assim, por médio do ano, eu tenho no extrato médio, depois, uns 40%, 50%, 60% sombreado da área, e do extrato alto, outros 30%, 40%, e os emergentes, aquele por cima de tudo, outros 15% a 25%. Isso soma 200%. E é exatamente o que você pode produzir nesse sistema. Ainda quando sabe lidar, tu produz matéria orgânica, seja um sistema que produz o seu próprio adubo e faz melhorar a terra, seja, eu tenho um acréscimo de pelo menos meio centímetro a 3 centímetros de terra preta por ano, assim, todas as áreas que eu trabalho. Então, quem que tem isso? Nenhuma floresta faz isso. Isso seria o trabalho que o ser humano podia fazer, seja a função dele, para que ele chegou de favorecer a vida, de trabalhar a serviço da vida. E quando a gente se encontra com isto, isso dá prazer. Aí tu não precisa mais seguro de vida, não precisa seguro para doenças, dizem seguro para a saúde, é nada. Esse seguro é que os meus plantios, plantando cacau, castanha, plantando, quando faço as podas nessas árvores no inverno, planto depois aí no milho, feijão, dá tanta comida para mim, para os pássaros, para a minhoca, para todo mundo, e sobra e a terra fica cada vez melhor. O que a gente quer mais? É legal, concordo. Não faz sentido prejudicar a saúde do solo, das plantas, dos micro-organismos e ter mais produtividade. Eu acho que quanto mais saudável o ecossistema, mais ele vai produzir, né? Mas dizem por aí o contrário. Aquele que faz a monocultura, ele não tem mais produtividade. Só que se eu não faço certo no meu modo, então eu não vou colher tanto quanto ela. Agora, se eu faço certo, eu colho mais. Porque eu não vou só colher a soja e o milho, eu vou colher ainda junto. Eu posso plantar nas filas das árvores que vou destopar, posso plantar ainda café, extrato baixo, porque aquele não é para a soja, é para ele mesmo. Então, posso plantar café ainda. Eu posso também plantar maracujá naqueles filos, etc, etc. Ou seja, eu vou chegar a uma produtividade muito mais alta e eu não vou ter perdas para insetos, para fungos, para outra coisa. E, no final, cada ano vai produzir mais, porque a terra melhora. Isso eu vejo no meu caso. A terra fica cada ano melhor. Cada ano. No início, quando cheguei, era um sonho de poder ter um dia mamão. Hoje em dia o mamão nasce quando eu faço uma poda de um destop das árvores assim no meio do rosto de cacau, nasce mamão a folha em todos os lugares. Depois, o que tem campo para subir, seja que recebe depois um pouco de luz para subir, ele produz bastante. Então, que vai produzir muito mais. Legal. E, acima de tudo, como subproduto, ou seja, efeito colateral da minha agricultura, madeira transforma-se num recurso abundante plantado, ou seja, criado por aquele sistema. Ou seja, ele fica um produto colateral, assim, em abundância. Eu não preciso mais
plantar madeira em algum cantinho. Não, eu tenho a vontade de madeira na roça, tanto para lenha, para construção, para móveis, o que for. Sem minerar a plantação. Eu tenho que tirar de vez em quando para ter campo de novo para novos. E em relação à alimentação, você acredita realmente que plantas são uma farmácia da natureza, digamos assim, um laboratório químico que poderia beneficiar a saúde humana? Veja, você pergunte para isto o Hipócrates. Ainda, mesmo que eles não vivem aquilo, mas eles juram para Hipócrates, os médicos, só que eles fazem o contrário depois. E quem produz alimentos também faz muitas vezes o contrário. O Hipócrates falando que a sua comida seja o seu remédio. E é assim mesmo, se você come bem, não come bem, como chama, 1 quilo de churrasco o dia. Eu não tenho nada contra o churrasco, mas assim, não panturar a sua barriga, senão, se você come qualidade, produtos frescos, produtos sem veneno, produtos com energia vital forte, isso também cria depois aquilo, como chama, mente sana em corpo sano. Isso bem claramente, isso, ou seja, do latim, não podemos ficar bem com aquilo que a gente está comendo. Se você cria, por exemplo, galinhas, e agora essa galinha está na gaiola, ou está naquele modo que eles estão criando, e depois come frango, e aquele frango em 35 dias tem que ter os 2 quilos. Isso, sabe que isso não vai dar uma comida sadia. Ela vem com toda aquela informação de maltrato, de tortura, e você come aquilo. Também uma vaca que tem que dar 40 ou 50 litros de leite e recebe cada vez para soltar o leite em uma injeção e recebe, como chama, hormônios para produzir mais leite. Isso também entra depois na nossa doença, ou seja, se transforma em doenças. Concordo plenamente. Então, me conta um pouco mais, me dá uma dica de se eu não sei o que fazer, estou numa cidade grande, quero mudar, como aprender um pouco mais sobre agrofloresta, como aprender um pouco mais sobre como ser a solução para o mundo, por onde começar, né? Bom, tem 3 caminhos. Um é política pública, educação completamente diferente. Em vez de levar as crianças para a cidade e ensinar eles conteúdo de cidade, deveriam ser ensinados por pessoas que sabem trabalhar, que sabem produzir, que tem ainda uma população de pessoas que tem, aqueles que têm dito dedo verde, eles talvez seriam como chama, os indicados professores, as indicadas professoras para a nossa criançada aprender. Depois, na escola, todos eles têm terra, tá? E as universidades, pior ainda, tem muitas universidades que têm centenas de hectares de terra, mas não usam. E, de fato, eles deveriam produzir a sua comida. Olha, o que a gente faz? Tem a escola, não tem nenhuma agricultura vertical, nem horizontal, não tem nenhum canteiro, nada. E vem a comida como chama, da Ceasa, das piores coisas que você pode imaginar. Isso, tu és o que tu comes. Ou seja, a gente já começa a deformar as nossas crianças desde pequeno e ainda por lei. Obrigado de dar essa merda. Então, eles podiam produzir. E outra coisa, a gente teria que também mudar a legislação. Sabe que não é um trabalho físico, o trabalho infantil. Se você ensina esses criancinhos,
Isso temos experiência. Tem, por exemplo, um colega nosso, da nossa cena, ele chama-se Oswaldo Souza, ele é do Vale de Ribeira, de São Paulo. E esse Oswaldo Souza, no momento, está em Moçambique, ensinando crianças. Aqui no Brasil é complicado, porque é trabalho infantil, tá? Seja considerado trabalho infantil. Aí eles fazem cada uma brincadeira, e as crianças gostam, e as mulheres gostam, e os homens gostam de trabalhar com ele, porque resulta depois daquele ensino de matemática com sementes, de plantá-los na terra, de mostrar os cogumelos, depois, quando mais avançados, bactérias, a convivência, é tudo um ensino social, seja realmente ciências sociais, porque mostram as plantas, eles vivendo junto, eles conseguem muito mais do que cada uma sozinha. Então, ele planta todas essas plantas juntos, depois trata eles, e esses criançados têm tanto prazer. Então, seria educação. Isso não fica caro, não precisa nem adquirir terra, porque eles têm terra, tá? E em vez de levar, olha uma vez, o que a gente faz? Estou vivendo aqui num município de uns 9.000 habitantes. E trazem as crianças, todas elas para tal de capital, para Pirai do Norte, com ônibus, com Kombi, com tal. Fecharam todas as escolas rurais, não tem nada. E o que eles ensinam lá na cidade? Ensinam as coisas mais inúteis para essas crianças, depois vão para tal de fitness, e na fitness, na física, eles fazem tanto barulho, isso normalmente é uma energia negativa, em vez de fazer canções assim, em harmonia, que isso é toda energia, em harmonia com a vida. Escutar como que os outros fazem. Não somos equipados para aprender isso, as frequências que emitem. Você que vive talvez um pouco no campo, pensa nos corais de cantos de pássaros que você tem de amanhã cedo, e quanto mais que você tem depois floresta, ou seja, um ecossistema intacto, mais ainda, e aqui o dia inteiro. Eles cantam junto. Por que a gente tem que inserir coisas tão desarmoniosas? E por que a gente tem que pagar imposto para ter, como chama, um exército, para ter polícia? Em vez de... Aí eu depois meto na prisão. E a prisão depois outros pagam. Ainda recebem um salário para... Em vez de meter eles para educar, para trabalhar. E educar para trabalhar, para eles, como chama, aprender uma coisa que faz prazer, para eles se encontrarem consigo mesmo, em vez de criar depois criminosos, porque eles vão lá encarcerados, então tem uma incubação de criminais. Então, não é a maldade daquelas pessoas, é a maldade do sistema, é o defeito do sistema. A nossa absurda ideia de como chama, do que é educação. Concordo plenamente. Eu mesmo cresci em cidade grande em apartamento, nunca tinha colhido uma fruta até meus 20 anos de idade. Nunca tinha subido num pé de fruta, nunca tinha tido contato com o solo. E era completamente fresco com dieta. Então, sem contato com a natureza, não tem como ter biofilia, que eu brinco, né? Não tem como ter amor pela natureza se você nunca viveu na natureza. Não tem como ter amor por um animal se você nunca tocou no animal. Cidade grande é monocultura de ser humano. E só gera coisa ruim. Concordo plenamente. Bom, mas então me dá uma dica prática só de quero aprender agrofloresta, quero aprender com o Ernest, por exemplo, a como tornar meu solo saudável. Aonde que eu vou? Isso que já lhe falei no início, se você gravou. Então, aquilo está bem explicado, o que eu vou fazer. Eu vou plantar do lugar degradado, vou plantar etc. Então, se você segue aquilo que expliquei, você vai chegar. Agora, a maioria das pessoas mora na cidade. Então, a partir de amanhã, as árvores da cidade vão ser aqueles que têm jeito para injetar outros fruteiros. Então, vamos fazer aquilo. Sabe que tem nesse país, tem lugares que eles têm laranja à terra.
uma laranja amarga. Na cidade, como chama, arborização urbana. Podia ser enxertar com laranja. Depois, antigamente teve muito manga também como a árvore da cidade. Dizem porque é perigoso que o fruto caia em cima do carro. Mas, senhor, a gente podia também colher aqueles mangas, se podia se manejá-los, se podia ser... depois, tem árvores. Isso eu ensino. Eu tenho lá aqueles árvores na cidade, diferentes assim que você tem. Eu vou plantar estratificado. Debaixo de muitos deles cresce, em Rio de Janeiro, cresce cacau, produz cacau, cresce café, produz café, cresce laranja, produz laranja. E para chegar naquele caminho, podemos plantar verduras. E depois tem muito grama para nada. Aquele grama pode se plantar também. Pelo menos, sabe, assim, só caminhos deixando por enquanto que não tem madeira para cobri-lo, criado pelo sistema, mas vamos plantar verduras para as pessoas poderem se divertir de plantar e de colher no bairro, também ensinar de como plantar verticalmente. Depois, não tem mais aquele limpor de tirar tudo para o lixão, não. Educação de banheiro seco, aí matéria orgânica triturado para cobrir o sólido do nosso metabolismo, ou seja, do subproduto do nosso metabolismo. O líquido já vai direto para, que o líquido é pouco, vai já direto para como chama, o sumidor, para favorecer, ou seja, para criar banana, outra coisa. Então, aí agora eu planto banana, vai dar muito matéria orgânica. O mesmo tronco da banana é já um ecossistema por si. Se você colhe a banana, tem um tronco, faça isto. Você fura ela cada 10 centímetros, faz um furo, não atravessando, só chegar antes da última capa, você para. Aí você enche aquele com um pouco de terra, planta verduras, tu não precisa nenhuma. Rabanete, rúcula, tomate, não precisa. Voltou? Tá por aí? Ernest? Escuto nada. Voltou. Tá. Tinha travado. Eu expliquei como que podia fazer. Olha, pode plantar banana, depois pode plantar em cima das autopistas. Você já passou uma vez no aeroporto de Salvador? Ali tem como chama, tem os 200 metros de bambu. Por que por que as autopistas estão todas elas assim no céu limpo? Ou seja, no céu sem nenhuma cobertura? Isso pode produzir madeira. Bambu é uma sagradíssima madeira, mas não só bambu, muitas outras plantas. Também podiam ser cipó e outra coisa que podiam plantar por cima. De repente, o nosso lugar de habitação fica tudo diferente. Mas aí tem uma outra questão que é que mais empata. É a nossa economia, a nossa sociedade, a nossa economia. A nossa economia, ela está medida no quanto mais destruição, quanto melhor. Ou seja, nós temos o PIB. É a coisa mais idiota que temos como parâmetro
do bem-estar. Nós deveríamos ter um parâmetro de felicidade e não um parâmetro de quanto que a gente pode gastar. Então, quanto mais que destrói, maior vai ficar o PIB. Então, vamos trabalhar naquilo. Por isso eu falei, é filosófico. Concordo. A pergunta, na verdade, era como você dá cursos, como que eles podem ficar sabendo de como aprender, entende? Isso que eu estava querendo sugerir naquela última pergunta, mas concordo com tudo supracitado. Veja, eu dou cursos, mas é muito pouco. Antigamente dava mais. Hoje em dia estou envolvido nos projetos gigantescos, então não tenho tempo para dar cursos. Mas tem pessoas que dão cursos, como o Fernando Rebelo, e tem no CPEAS, tem outros que dão curso, como... Ela não dá curso, mas ela é uma ótima, como chama, educadora, a Fabiana Penereira, em Brasília. E assim tem outras pessoas que são muito boas, que trabalham na educação das pessoas. Um deles, também um dos meus estudantes, ou alunos, é o Henrique Souza. Ele ministra mais cursos do que eu. E aí as pessoas entram no site dele e vão encontrar as oportunidades. Entendi. E uma última pergunta, então, para a gente finalizar, você já teve algum contato com o crudivorismo? Ou você já tentou algum tempo ficar comendo muita fruta, predominantemente fruta na sua dieta? Veja, senhor, é o seguinte, eu não sou crudívoro, mas eu conheço pessoas que são crudívoros, e eu, pessoalmente, quando tenho uma crise, ou seja, quando eu percebo que um pouquinho baixo o sistema imune, tem anos que eu não estou com gripe nem nada, mas de vez em quando um pouco mais baixo o sistema imune. Então, pois, para de comer coisas cozidas, ou como frutas e como folhas. Então, isso faz bem parte do meu ser. No momento, isso que estou comendo aqui é mandioca, de fato, é mandioca fermentada, que tenho desenvolvido há uns anos atrás, que a gente chama de silagem. Então, isso dieta dia a dia, mas além dessa dieta, para comer essa agora, eu comi primeiro um mamão, umas bananas, dois abacates, então eu comi bastante coisas. É quase um frugívoro, então. É quase frugívoro, sim. Sim. Eu pergunto isso porque a maior parte das pessoas que me seguem realmente são interessadas no crudivorismo. Eu sou frugívoro há 16 anos, né? O que eu como primariamente é fruta, vegetal e oleaginosa, né? As castanhas e sementes. E me conta, qual é a sua fruta predileta e vegetal predileto? Ou algumas, né? Pode citar mais de uma. Veja, isso depende da época do ano. Sempre a melhor fruta, quando você está no campo, é aquele que está na época. Assim, daqui a pouco, ou seja, para março, abril, começam as tangerinas, depois vêm as laranjas, tem lima, no momento tem jaca, depois tem cacau, no momento do cacau, tem rambutan, tem mangostan, tem inúmeros de frutas, também frutas do local. Eu não posso lhe falar, isso é a minha predileta. No momento estou realmente deliciando como chama, os abacates que estão chegando na época. Os primeiros que dá não são muito bons, eles são meio aguados, mas agora já estão pleno sabor. Então é maravilhoso. E depois, banana é como o ano inteiro, mas janeiro, fevereiro é um momento que são mais doce, mais concentrado. E assim adiante. Se eu vivo na Europa, eu estava com o meu filho que vive no sul da Suíça, eu comia os dias que estava lá, comi quase só uvas, porque era tempo de uva. E a uva, ele deixou para fazer um vinho, como chama, tipo Porto, vinho Porto, ou seja, deixa secar ela na árvore, que ele não faz a mesma coisa na agricultura com ele, não precisa de nenhum fungicida, nenhum inseticida,
nada, e também não tem doenças, então, mesmo que os vizinhos lutam muito contra essas coisas que eles têm devido ao maltrato das plantas deles, mas ele não tem. Então, ele pode fazer o luxo de deixar nas árvores ou na rama para quase secar, senão ia ficar muito bom, sabe? Porque é uma coisa celestial, seja, muito bom. E assim, mais uma vez, de acordo ao ano, ou seja, a época do ano. Se estou no Mediterrâneo, quando chega em junho, o pêssego é maravilhoso. Depois e assim vai. Na primavera, primavera o morango é muito bom. E assim, sempre, de acordo, aquilo que está na época, com certeza é o melhor fruto. Concordo. Eu, quando estou na Europa, aproveito os figos, que eu amo os figos verdes, os figos de mel de Portugal. Sim, E caquis. Caquis, sim, eu amo caquis também. Você cresce, sim. então, rambutã e mangostão aí? Sim, a gente cultiva mangos, nós temos rambutão plantado também, sim. Legal. Então, uma mensagem final, uma mensagem de motivação para os nossos seguidores, para as pessoas realmente terem fé que pode existir um futuro melhor do que a gente vive hoje, mas eles precisam realmente se responsabilizar pelos seus atos, ou seja, a gente literalmente colhe o que a gente colhe o que a gente planta. Então, se as pessoas não estiverem plantando, elas não vão estar colhendo coisas boas, né? Exatamente, eu iria dar assinatura a isso plenamente, ou como já lhe falei, que cada um de nós sabe o que é certo e que é bom, só que não queremos pagar o preço para realizar aquilo. Ou seja, sempre temos, nós somos especialistas para inventar, ou seja, para criar uma desculpa. E essas desculpas são todas baratas e não tem desculpa para fazer aquilo que a gente sabe que é certo e que é bom. Só que isso requer que a gente desça do pedestal que nós levantamos ou elevamos dos inteligentes, do comandante, também de direitos humanos e não sei o que mais, o liberdade, égalité, fraternité e tudo aquilo. Essas são todas coisas, aspectos antropocêntricos e a gente tem que passar para uma outra visão, que é uma visão biófila, seja, visão de ser parte do macroorganismo e as normas, como chama, os padrões que estamos usando deveriam ser tirados da vida e não imposto por nós em cima da vida. E depois o todo, tanto a economia, a sociedade, a filosofia, como chama tal de técnica, a agricultura, tudo deveria seguir as normas estabelecidas pela vida. E com isso nós iríamos muito bem. Não precisaríamos mais guerra, não precisaríamos mais polícia, nem nada. Todo mundo podia viver feliz e teríamos vida para tudo que esse planeta criou de beleza, de bom, tanto como chama, de plantas, de bactérias, de animais, o que seja o que for. Concordo. Meu sonho também, compartilho e luto para levar essa mensagem à população. Estou aqui há 2, 3 semanas trepado nos meus pés de mangas, porque dá tanta manga que eu não consigo nem comer. E eu só tenho 8 pés aqui. Mas eles são jovens, né? Então estão ainda começando a dar, mas mesmo assim é tão gostoso, uma coisa que eu nunca tive e agora eu tenho uma maior referência ainda do que quando eu consegui entender. Eu consegui entender lá atrás, mas eu não tinha terra para plantar. E hoje em dia eu tenho terra para plantar e já colho, e aí dá uma sensação melhor ainda. E eu sabia que eu estava certo lá atrás, mais ainda agora, ao sentir essa sensação de poder plantar e depois receber, e é uma troca, né? Uma simbiose. Com certeza. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença, Ernest. Fico muito feliz de poder te entrevistar, admiro, né, todo mundo e principalmente você, porque bota essa mensagem para frente, que realmente o êxodo deveria ser
urbano e não rural, como as pessoas fazem ao contrário das coisas, elas saem da cidade pequena para ir para a cidade grande, elas deveriam migrar para a cidade pequena, porque é lá que está a vida, a verdadeira vida fora da matriz, né? E parabéns, continue fazendo o seu trabalho. E, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá para dar uma olhada no trabalho do Ernest Gosch online, tem o site dele, eu acredito também que tem o Instagram dele, e também eu estou aqui através de várias formas de serviços que a gente presta para te educar sobre saúde sendo produzida por vida saudável. É só fornecer as necessidades biológicas. Que nem eu brinco com meus pacientes, eu plantei bananeiras e macieiras aqui. As maçãs não aguentam o clima do Rio. É muito quente para elas, se não regar muito, ela realmente falece. E é a mesma coisa com seres humanos. Se você não cuidar, fornecer sol, atividade física, sono, dieta adequada, entre vários outros fatores, você não vai ter uma saúde ideal como você merece por seu direito de nascença. Então, até a próxima. Muito obrigado, Ernest. Vou parar a gravação aqui. Você pode.